Namaskar, eu sou Mohini Taila e abrindo aqui esse canal onde eu pretendo ir compartilhando com vocês os saberes da medicina milenar indiana ou Ayurveda e também práticas de yoga, kriya pranayamas, prática de mantras, tudo aquilo que eu puder disponibilizar nesse momento através desse canal. Eu peço perdão porque a luz não é a mais adequada, a gente está fazendo de uma forma bem improvisada mesmo para poder realizar isso, para que isso possa acontecer. Então, realmente vai ser dessa forma, do jeito que a gente conseguir, tá certo? Com bastante simplicidade, que eu acho que é também o que o momento pede de todos nós, né? Um recolhimento e uma simplicidade nesse recolhimento. Então, estou muito grata, né, por essa oportunidade e espero poder de alguma forma contribuir com todos aqueles que sentirem aí no seu coração. Então, nós vamos começar fazendo um mantra para Dhanvantari, que é essa deidade que aparece nessa imagem. Eu vou aproximar um pouquinho de vocês para que vocês possam vê-lo melhor, mas depois também dá para pegar uma imagem de Dhanvantari na internet. Então, Dhanvantari é considerado o pai da medicina ayurvédica e tem muitas lendas lindíssimas que contam a história do seu surgimento, mas o que deve ficar, ao meu ver, que é importante para nós aqui, é que Dhanvantari carrega em uma das mãos um vaso, uma ânfora, e com a outra mão ele está abençoando todos os seres, toda a existência. Nessa ânfora, que se chama Amrita, está o néctar da imortalidade. Então é dito que Dhanvantari é o guardião, é ele que protege o néctar da imortalidade. O curioso é dizer que a palavra em sânscrito que define o vaso, o continente, né? O recipiente, se chama Amrita, e o néctar da imortalidade também se chama Amrita. Então fica como uma reflexão para nós, para entender da onde vem todo o conceito, todo o pensamento do Ayurveda e por que o néctar da imortalidade, aquilo que é essa substância ou esse substrato que nos leva a uma vida que não tem fim, a uma vida eterna, é o mesmo, né, o mesmo nome que recebe aquilo que contém esse néctar. Então, para a gente entender essa natureza una de todas as coisas, e quando nós compreendemos essa natureza una de todas as coisas, essa harmonia perfeita, aquilo que contém e o que está contido é um só, é o mesmo. Então, essa sabedoria milenar vai também nos dando essas chaves importantes de compreensão. Então eu peço licença a vocês, depois de cantar o mantra, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente imunidade, resiliência, resistência, para esse momento que eu acho que é interessante aí para todos conhecerem um pouquinho mais. Namami Dhanvantarim Adidevam Surasurai Vandita Padapadman Loke Jararuk Bhayamritunashanam Dataramishan Vivid Aushadinam Dataramishan Vividaushadinam. Muito bem. Então, para a gente falar sobre imunidade no Ayurveda, nós vamos entender rapidamente que o Ayurveda ele
parte de um princípio que é muito difícil a gente explicar qualquer coisa sobre o Ayurveda para alguém que nunca tenha ouvido falar sobre o Ayurveda ou que nunca tenha estudado alguma coisa a respeito, e aí não vai ter esse conceito primeiro, básico, onde tudo acaba, de onde tudo parte para a gente entender melhor essa filosofia milenar. O Ayurveda, então, ele olhou para o mundo, né, os grandes sábios do passado, os grandes renunciantes, contemplaram de uma forma muito profunda a natureza, ficaram muito tempo em meditação, num estado de total recolhimento dos sentidos, e assim eles foram observando a natureza de uma forma muito especial e recebendo uma série de intuições, de insights, através dos quais eles puderam trazer o conhecimento do Ayurveda. E essa história é vastíssima. Num outro áudio, num outro vídeo, quer dizer, a gente pode decupar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais dessa experiência, do que poderá ter sido essa experiência tão maravilhosa, desse conhecimento adquirido de forma direta pelos rishis ou os sábios renunciantes do passado. Muito bem. Então, o Ayurveda ele vai entender que a natureza é composta de 5 elementos. São eles: terra, água, fogo, ar e espaço. O espaço algumas vezes aparece em algumas literaturas também como éter. Ele está correto, tanto o espaço quanto o éter. O que nós vamos entender desse quinto elemento é que ele é o mais sutil de todos os elementos. É assim como o espaço dentro do vaso aonde está contido o néctar da imortalidade. Então, o espaço desse ambiente, por exemplo, que eu escolhi para realizar essa aula, o espaço entre um pensamento e outro, entre uma inspiração e uma expiração, por fim, o espaço que existe permitindo que todas as outras coisas aconteçam nele. Então, o espaço como grande contenedor de todos os outros elementos. E assim nós vamos observar o mundo, a interação desses elementos. Então, quando terra se combina com água, nós temos ali uma coisa que toda criança sabe o que é. Quem já foi criança sabe o que acontece. Terra e água formam barro, forma argila. Então, essa forma da natureza, ela é algo que nos auxilia a compor estruturas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse vaso de argila, é pura terra e água que se formou ali. Alguém foi lá e deu um molde muito bonito e ele ficou assim. As nossas casas são feitas de tijolos ou são feitas de madeira, e tudo isso para o Ayurveda é resultado da combinação de terra e água. Então, a estrutura das coisas, a estrutura do nosso corpo, os nossos ossos, os nossos músculos, todas as nossas estruturas densas são compostas de terra e água, e a essa combinação, a esse casamento, deu-se o nome de Kapha ou Kapha, depende da região da Índia onde o Ayurveda está sendo transmitido, tá certo? Esta combinação, e que a gente vai chamar de dosha. Dosha é uma palavra do sânscrito que significa aquilo que decai. E aí a gente já vai entender por que aquilo que decai é o nome dado a essas combinações que vão acontecer entre os elementos da natureza. Quando eu tento encontrar uma palavra em português para poder trazer o que é um dosha, eu costumo usar uma palavra que eu sinto que corresponde bem, que é uma tendência. Porque se eu digo que a tradução da palavra dosha é aquilo que decai, eu estou reconhecendo ali, nitidamente, uma tendência, a tendência de decair. Então, eu costumo dizer que dosha é uma tendência. Então, essa tendência, composta por terra e água, kapha ou kapha, vou falar kapha, que é como eu aprendi para não criar confusão. Kapha tem características. E se você pegar um pouquinho de terra e água, misturar e segurar na mão e fechar os olhos, você vai começar a falar. Úmido, é uma característica. É frio, é uma característica. É pesado, é uma coisa que tem peso. Consigo sentir o peso dela. Se tem bastante, mais pesado. Quanto mais massa disso você tiver, mais pesado, né? Então, essas são algumas das características de kapha.
Quando a gente olha para o que Kapha realiza, qual é a função dessa tendência, nós vamos perceber que é uma função de formar estruturas. Né? Eu uso essa combinação de terra e água para fazer, como eu falei, as nossas casas, para construir coisas, então o nosso próprio corpo. Então é algo que está intimamente relacionado na sua funcionalidade com estruturação. Além disso, uma vez que o dosha Kapha é composto prioritariamente por água, ok? Então, na combinação que eu vou apresentando para vocês, vai ter aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário entre os dois elementos que compõem. Kapha é composto prioritariamente por água. Então, como ele é composto por água, ele também tem uma função importante, que é a função de lubrificar. Então, se eu vou, por exemplo, passar uma massa corrida num lugar, numa parede que está precisando, que está descascada, alguma coisa assim, e essa massa corrida, ela ficou aberta. Alguém esqueceu o potinho aberto na noite passada, e aí eu vou passar e ela está mais seca, ela não está numa consistência legal. E isso serve para várias coisas, por exemplo, a massa de pão que você faz, que é uma combinação de farinha, que é a parte térrea do cereal, e mais água, né? E com outros componentes, mas que vão acabar tendo essa composição de terra e água na sua maior parte. Então, está muito seco. O que eu faço? Eu acrescento um pouquinho de água, não é? Ou se é uma tinta, uma coisa que ficou seca e eu preciso de um solvente. Eu preciso de um solvente para fazer o quê? Para lubrificar. Tá certo? A minha pele está seca. O que eu faço? Eu passo um hidratante ou eu passo um óleo dentro da visão do Ayurveda, mas é sempre algo que eu também poderia comer, que não me faria mal. A Ayurveda entende a pele como uma parte do nosso organismo, tanto quanto a boca vai absorver, a pele vai absorver, por isso a gente não deveria usar na nossa pele nada que a gente não pudesse comer. Muito bem. Então, Kapha tem essa função de gerar estrutura, de fortalecer e também de lubrificar. Quando está seco, precisando de lubrificação. Tá certo? Então, falamos um pouquinho sobre Kapha. Kapha vai ser bem importante para o assunto que a gente vai falar, que é imunidade. Mas eu vou dar só um resumo geral dos outros dois doshas e aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre imunidade, ok? Porque eles também vão ser importantes no entendimento. A segunda tendência que é formada, ela é formada prioritariamente por fogo e secundariamente por água. Eu sei que isso pode parecer esquisito à primeira vista, mas o que acontece é que o elemento fogo sozinho na natureza, ele é altamente destrutivo. Se você tem uma folha seca e acendem ali um fogo, alguém derruba uma brasa acesa, essa folha ela vai pegar fogo imediatamente. Qualquer coisa que esteja seca, um tecido, qualquer coisa pega fogo e você tem uma grande dificuldade de acabar com aquele fogo, porque ali está seco. Né? Você precisa abafar, você precisa tirar o oxigênio dele, você precisa jogar muita água para tentar apagar. Agora, essa água que vai combinada com esse fogo para formar o dosha Pitta, que é o nome que ele recebe, ela não é uma água que é suficiente para apagar esse fogo. É uma água que é suficiente para abrandar esse fogo, para deixar esse fogo diluído. Porque o fogo diluído ele é extremamente importante na natureza, haja visto, por exemplo, o nosso próprio sistema metabólico. Se os ácidos, as enzimas, tudo aquilo que compõe os sucos digestivos estivessem puros dentro do nosso organismo, nós não estaríamos aqui. É porque eles estão diluídos em água que faz possível, né, que eles não corroam, não nos queimem totalmente de dentro para fora, o que seria uma catástrofe que impediria completamente a vida. Então, por isso que o fogo, junto com um pouquinho de água, ele vai ser um elemento que é transformador. É assim que a gente faz, vai cozinhar a batata, por exemplo, a gente não põe a batata sozinha na panela, a gente põe a batata e põe um pouquinho de água. Se for no forno, acaba que a gente põe um pouco de azeite, por exemplo, alguma coisa para diluir
aquele fogo vai ser necessário, senão a gente queima aquele alimento, não é assim? E da mesma forma, por exemplo, se a nossa pele está desprotegida e a gente sai no sol muito forte, a gente se queima. Então é nesse sentido que a água vai ser importante aí para esse elemento que é o Pitta. O Pitta, ele tem como característica principal, a primeira característica, obviamente, dele é ser quente, e só ele vai ter esse fogo, então só ele é o quente do pedaço, é o Pitta. Ele é quente, ele é leve, uma vez que o movimento do fogo é um movimento ascendente. Ele é um pouco úmido, porque justamente ele contém água. E uma das características dessa combinação, que é Pitta, dessa tendência Pitta, que é de uma natureza móvel com foco. O que significa isso? Que vai realizar a sua ação colocando prioridades nela, colocando um determinado método ou um objetivo a ser alcançado. Então tem um foco, tem um desenvolvimento que é muito fácil da gente observar. Um próprio metabolismo, por exemplo, que é a função de Pitta. Assim como a função de Kapha é gerar estrutura e lubrificação, a função de Pitta é metabolizar, transformar as coisas, tá certo? Então tudo que a gente possa pensar na natureza que está diretamente conectado com o metabolismo, com transformação, a transformação das estações do ano, as transformações todas que acontecem ao longo da vida, na idade mais jovem, que a gente está na infância, depois vai crescendo, vai avançando para a idade adulta, para a idade mais velha, e assim é o Pitta, todas essas transformações que vão acontecendo, tá certo? E a terceira tendência, o dosha, se chama Vata e é a combinação de ar, prioritariamente ar, com o espaço, aquele que a gente falou no começo, que também pode ser chamado de éter. Vejam que nós estamos caminhando do sentido do mais denso, que é Kapha, terra e água, pesado, forma estrutura, algo que eu consigo pegar, que eu consigo sentir. Passando pelo fogo, que é algo que eu consigo ver, inclusive Pitta rege a nossa visão, né? A beleza das coisas, o brilho das coisas é algo que eu consigo ver, que eu consigo sentir, mas não posso dizer que eu consigo pegar exatamente. É algo que é um pouco mais escorregadio nesse sentido, ele é mais fluido, mais líquido, né? Vai seguindo um caminho, o seu objetivo. Esse é Pitta. E aí eu vou para o campo sutil do sutil, que é Vata, que é essa combinação de ar e espaço, que é até difícil se eu tivesse que fazer uma representação disso. Desenhe, por favor, Vata. Como é que eu vou desenhar isso sem usar de alguma analogia? Então, uma analogia que eu acho interessante a gente pensar é assim: se eu tenho um espaço muito amplo, como por exemplo, uma dessas praias, né, que você tem, ainda que a praia é úmida, vamos falar do deserto, melhor, o deserto é bem sequinho, né? Então assim, eu tenho um deserto, aquele horário daquele deserto à noite, frio, isso é bem Vata, vento, muito seco, muito frio e muito agitado, porque quando eu tenho muito espaço para o ar se movimenta numa velocidade muito grande, uma agitação muito grande. É isso que o Vata faz. O Vata, ele produz movimento. Então, tudo que vocês possam imaginar que é movimento, o movimento da fala, a articulação, o movimento das ondas sonoras, o movimento das mãos, dos pés, o movimento de todas as articulações do corpo, o movimento de capturar o som, ou o movimento dos nossos pensamentos, por exemplo, um pensamento depois do outro, todo esse movimento interno, movimento dos órgãos internos, todo o peristaltismo, tudo isso é regido por Vata, o movimento da Terra em torno de si mesma, o movimento da Terra em torno do Sol e de todos os planetas, de todas as galáxias, o movimento todo do universo, o movimento da vida, a corrida do espermatozoide, por exemplo, para fecundar o óvulo, tudo isso é regido por Vata, essa energia altamente sutil, ar e espaço, ok? Então aí a gente vai entender que ela rege
o movimento, e porque ela rege o movimento, acaba que o dosha vata, essa tendência, ela pode, se estiver em desequilíbrio, muito facilmente desequilibrar os outros dois doshas, Pitta e Kapha, porque ela justamente interfere e rege a movimentação, todas as movimentações, ok? Então, se a gente pensar que a própria vida, a manifestação da vida é fluxo, a gente vai imaginar como um aumento dessa energia vata pode colocar tudo a perder, colocar tudo em desequilíbrio. Ok? Dentre as características de vata, como eu disse, eu trouxe aquela imagem do deserto à noite. Ele é frio, ele é seco, ele é agitado, ele é extremamente leve. É a mais leve de todas as combinações. Não tem nada de substancioso, nada que a gente possa realmente medir, a não ser pelos efeitos dele, aquilo que a gente vê manifestando-se através dele. Tá certo? Então essa é uma explicação breve e eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui esse vídeo, porque esse vídeo já fica salvo para qualquer outro assunto que a gente venha a tratar, já fica bem a explicação aqui dessas três tendências ou doshas, né, que é a palavra correta em sânscrito, que se formam a partir dos 5 grandes elementos, ou Panchamahabhutas, que é o nome que os 5 grandes elementos recebem em sânscrito. Pancha é 5, Maha é grande, Bhuta, uma das traduções para essa palavra é elemento, elemento da natureza, tá certo? Então, os 5 grandes elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, e as 3 grandes tendências ou doshas que se formam a partir deles, Kapha, Pitta e Vata, com as suas características conforme a gente explicou aqui, tá certo? Então já a gente volta para falar um pouquinho sobre imunidade. E em outros vídeos, aí a gente usa esse mesmo como introdução e fala sobre outros assuntos. Até já!